Olá, seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, dia 8 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha, 9 em ponto da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 30.367 casos de Covid-19. Desse total, 29.299 pessoas já se recuperaram, notícia boa. Ainda aguarda o resultado do exame, 8.278 pessoas. Infelizmente, já são 848 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 47 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 40 internações, sendo 25 em UTI. E dos casos suspeitos, são 7 internadas e até o momento uma permanece na UTI. Somados, os números representam 71% de ocupação em leitos de UTI e 53% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 484.603 doses aplicadas, ou seja, 88% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 79% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e outras 95.242 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Amanhã acontece a segunda sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, os projetos que serão votados amanhã, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, que é o Rodrigo Vieira. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. A gente já começa com uma das pautas principais, que é do vereador Edgar Sazak, que é do DEM. Ele institui o Festival Mual, que é um festival de música autoral que já está na sua terceira edição aqui na cidade, e ele institui para fazer parte do calendário oficial do município. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto de lei, Rodrigo. Então, Isabela, esse projeto foi protocolado aqui na Câmara, né, como você disse, de autoria do vereador Edgar. E ele já é um evento que já acontece, esse festival começou em 2019, né? Em 2017, já na gestão do prefeito Isaías, já teve uma articulação com os autores desse festival, né? E essa iniciativa foi levada a cabo em 2019. Então, na terceira edição, já foram, nesses 3 anos de evento, o festival já apresentou 300 trabalhos autorais, 70 trabalhos autorais e mais de 20 horas de gravação de músicas, né, só de músicas autorais dos participantes desse festival. E a gente falar em cultura, né, nesse país que leva ao descaso assim, tanto esse lado da cultura quanto da preservação de patrimônios, né, da história do país e enfim, da nossa sociedade. É um projeto, é uma proposta, é uma iniciativa que ele fomenta e ele visa fortalecer essa classe de artistas tão difícil de se trabalhar, né? A música autoral no Brasil hoje ela é uma área da atividade artística, musical, muito complicada, porque você viver de arte no Brasil já é difícil. Viver de música autoral ainda é mais difícil ainda. Então, festivais dessa natureza, eu acho que são fundamentais para que você fomente essa atividade e, principalmente, você fomente a questão econômica, que também está vinculada a iniciativas dessa natureza, né? Porque você também, além de divulgar, de fomentar essa produção, você também traz outros setores da economia, como, por exemplo, lojas que trabalham com música, né, escolas de música. Você começa a fomentar na cidade outros setores da economia e da iniciativa privada que estão vinculados direta ou indiretamente à questão cultural, no caso a música, né? Então é um projeto muito importante e que vai ser discutido amanhã aqui na Câmara. Com certeza. Esse projeto, como a gente comentou, o festival, né, já está na sua terceira edição, sempre acontecendo por meio de editais públicos aqui da cidade.
Qual que é a importância, Rodrigo, de trazer essa iniciativa, né? Você comentou que esse projeto por si só já trabalha nessa valorização da cultura, mas trazer esse projeto para dentro da Casa Legislativa pode ter um ganho muito significante também aqui para a cidade, né? Sim, exatamente. Como eu disse, ele traz esse fomento para os autores, né? Para os autores de música autoral, que fazem música autoral, que, como eu falei, é muito difícil de você trabalhar, de você divulgar, de você conseguir o seu espaço nessa área, né? Então, um festival dessa natureza propicia isso e, em contrapartida, você tem também uma questão muito importante, que é a questão econômica. Você fomentar, não basta só você fomentar e divulgar, né? O festival tem essa iniciativa de você colocar um holofote também no olhar da perspectiva econômica, nesse caso. Porque o artista, todos nós aqui, né, precisamos trabalhar, precisamos vender o nosso peixe. E em Jacareí, no caso, a música autoral, os músicos, no caso, é uma atividade muito forte aqui na cidade, né? Jacareí tem uma tradição em música autoral. Tem muito trabalho autoral daqui da cidade, inclusive de autores nacionais, né? A gente pode citar vários aqui, né? Então, eu acho que a importância tem um lado artístico, cultural, né? que é o fundamento, que é a natureza dessa proposta, mas também tem esse lado do fomento econômico, que eu acho que o Edgar, né, no caso, junto com o Paul, que é um dos exatamente, que é um representantes. dos representantes do festival, eles têm essa visão de que o festival, ao mesmo tempo, vai fomentar a produção artística, também vai gerar esse giro dos artistas daqui da região e de outros locais para poderem se apresentar e estar divulgando esse material para o resto do Brasil. Mas também tem um lado de fomento econômico, porque isso atrai também a produção de emprego, de renda, enfim, direto ou indiretamente, né? Rodrigo, o projeto ele prevê instituir dentro do calendário. Por exemplo, se esse projeto for aprovado, quais são as providências que serão tomadas todos os anos? Quem decide a data? Vai ser realizado um evento? Para quem fica essa responsabilidade depois, caso isso aconteça? Bom, de uma forma ampla, fica a cargo da prefeitura, né? Então, o projeto, depois que é aprovado, depois que é sancionado, publicado no boletim oficial, a prefeitura tem incumbência, tem a responsabilidade de dar continuidade nisso. Aí, nesse caso, especificamente, é a Fundação Cultural, que cuida do lado da cultura, né, dessa parte da cultura no município. No próprio projeto, o Edgar cita que o evento deve acontecer no segundo semestre do ano, né? Então, muito provavelmente a data específica deve ser definida pelos proprietários aí, né, do MUAL, juntamente com a organização da administração da fundação, da prefeitura, enfim, eles devem encontrar aí os meios e também as datas para a realização desse evento. Como você próprio falou, eu também comentei, vai estar a partir, não sei se esse ano vai ter, mas estaria já na sua 4ª edição. Perfeito. A gente ainda tem mais 3 projetos para comentar, né, Rodrigo? Peço licença um pouquinho, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A Prefeitura Municipal de Jacareí começou a entrega de tributos do mobiliário para comerciantes que possuem barracas em feiras livres e boxes no mercado municipal e terminal rodoviário. Desde a segunda quinzena de janeiro, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, está enviando os carnês referentes aos tributos do mobiliário de 2022. A Prefeitura ela tem tributos, né? Então temos os impostos, né? Que a gente tem aí IPTU, ITBI, ISSQN, e nós temos as taxas que chamamos de taxas do mobiliário. Que o que são? São taxas que ou autônomos, profissionais liberais e empresas, né? Todos aqueles que têm uma inscrição municipal para funcionar, para vender, prestar seus serviços, estão localizados na cidade, né? Nesse município, eles são contribuintes dessas taxas. Então, por exemplo, são várias. Nós temos taxa de fiscalização e funcionamento, a taxa de publicidade, a taxa de ocupação de feiras livres, a taxa de aluguel de espaço no mercado municipal. Nós temos o pagamento dos profissionais autônomos, liberais. Então, são todas taxas anuais. São, né, esse público que paga.
Os valores arrecadados do tributo mobiliário vão direto para a receita corrente, que por sua vez aumentam a disponibilidade do município. Bom, tecnicamente é o que a gente chama de receita corrente do município. Então, todo o valor arrecadado com tributos, né, que são os impostos, taxas, eles vão para a conta corrente de gastos gerais do município, né? Então, toda despesa que você imaginar que uma prefeitura possa ter, seja com folha de pagamento, manutenção de vias, tudo, né? Não é um valor que ele é devolvido ao munícipe em serviços, né? No cuidado com a cidade e com a população. Para que o contribuinte não venha a ter problemas futuros, é importante ficar atento às datas de vencimento dos carnês. Bom, o carnê ele já começou a ser distribuído, né? Porque o primeiro vencimento é 10 de fevereiro. O segundo vencimento é dia 15 de fevereiro e as taxas maiores, né, como a fiscalização e funcionamento, publicidade, ISS de autônomos, vence a partir do dia 20 de fevereiro. Então, os Correios já começaram a distribuir, né, claro, e quem não receber, de repente mudou o endereço de entrega, alterou ou aconteceu alguma eventualidade, ele pode emitir no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, que é o www.jacareí.sp.gov.br, na opção Boletos, segunda via de tributos. Então, corre na barra de rolagem, após as matérias do site, tem vários botões de serviços ali. É só ir ali e informar a sua inscrição municipal. E a gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara, sobre a segunda sessão ordinária do ano, que irá acontecer amanhã. A gente tem também um projeto do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, que permite que pacientes internados em estabelecimentos de saúde públicos ou privados do município possam usar de videochamadas para o recebimento de palavras de acolhimento, de fé e de esperança. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto, Rodrigo. Quais são as justificativas? Como você disse, Isabela, é trazer uma palavra de conforto, né, às pessoas que estão internadas, que não podem receber visitas nos hospitais, em todas as unidades de saúde daqui do município. Na verdade, o autor dessa proposta, ele está se baseando numa lei federal do ano passado, que trata justamente dessa questão, né, de a realização de videochamadas para pacientes que não podem receber visitas. Então, ele está trazendo essa lei federal, querendo colocá-la em prática também, né, fazer valer essa lei aqui em Jacareí. E tem uma série de questões aí que o projeto coloca em relação à medida, né, o modo de como isso vai funcionar, para que o paciente, por exemplo, no caso, o paciente que vai receber a videochamada, o hospital, enfim, a unidade de saúde que vai fazer isso, ela tem que reservar um espaço, né, separado para que esse paciente tenha privacidade, né, na hora de fazer essa videochamada e também em respeito aos demais pacientes, né, que também não tem nada a ver com com a conversa, enfim, tem uma privacidade também de não ficar ouvindo, de não, né, é uma privacidade para ambos os lados, né? Então tem que ter um espaço reservado para esses pacientes, para que os outros também não fiquem acomodados. Se sintam incomodados com a conversa. E também tem uma questão também da autorização, né? Precisa haver uma autorização, seja do próprio paciente, né? que vai usufruir desse benefício, ou do familiar, do responsável, né? Da pessoa responsável que assinou o prontuário de entrada do paciente naquela unidade. No caso, por exemplo, um menor de idade, uma pessoa idosa, aí o familiar tem que autorizar essa realização dessa videochamada para a pessoa. Importante frisar, né, Rodrigo, que apesar de ser online, talvez seja até mais fácil essa questão da conversa ali. Mesmo assim, necessita das regras, das autorizações, como você comentou, tanto para visita física, né, quanto para online também, que isso está dentro do projeto do Rogério Timóteo. Sim, exatamente, porque não adianta você criar uma obrigação sem ter regra. Né? Nesse caso, a regra vai ser dessa forma, como já está na lei federal. Né? Ele não está inventando nada quanto a isso, né, da responsabilidade, né,
de como isso funciona dentro de uma unidade hospitalar, mas também fica muito a cargo da unidade hospitalar também estabelecer as suas, organizar essa medida no sentido também de não atrapalhar a rotina tanto do paciente, né? Quanto dos médicos, dos enfermeiros, dos demais profissionais que trabalham ali. Então, precisa haver uma adequação administrativa, técnico-administrativa, para que essa videochamada, quando for realizada, ela não prejudique o andamento, né, habitual, cotidiano do hospital. Perfeito. E justamente todas essas regras colocadas ali que pode justamente orientar cada hospital do município, né? A ideia é fazer com que o paciente tenha uma palavra de conforto, ele levar um pouco de acalento e conforto para aqueles que estão precisando e não podem receber visita. Ótimo, a gente já volta a conversar mais sobre essas questões, Rodrigo, sobre os projetos de lei. Mudando um pouquinho de assunto, o Banco do Povo de Jacareí encerrou o ano de 2021 com 3,5 milhões de reais em empréstimos realizados. Ano passado foram 237 empreendedores que recorreram à unidade do município, esse é o maior número registrado nos últimos 8 anos. O Banco do Povo tem como objetivo oferecer crédito a pequenos empreendedores da cidade, com juros baixos e facilidade para pagamento. A unidade de Jacareí funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, por meio de atendimento remoto. Os telefones de contato são 3953-1782 e 99231-1525. E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, claro, continua aqui na nossa cidade. Quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, João. Quais são as informações para a gente? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue ocorrendo aqui em nossa cidade. Vamos ver agora quem pode se vacinar hoje, nessa terça-feira, dia 8 de fevereiro. Para quem ainda vai tomar a sua primeira dose, ela está disponível para todos os maiores de 5 anos de idade, que devem apenas ir até um dos postos de vacinação, no caso também os menores de idade, acompanhados dos pais. Agora, com relação a quem ainda vai tomar a sua segunda dose, fique atento às seguintes datas. Para aqueles que já se imunizaram com a primeira dose da Coronavac, a segunda dose está disponível para aqueles que já tomaram a primeira até o dia 18 de janeiro ou em data anterior, assim como aqueles que já tomaram a AstraZeneca até o dia 14 de dezembro ou data anterior e a Pfizer até o dia 18 de janeiro ou em data anterior. Também está sendo aplicada aqui na cidade a dose de reforço para todos os adultos que já completaram o seu esquema vacinal até o dia 8 de outubro ou em data anterior, podendo assim já receber esta dose extra do imunizante. E quem também pode receber a dose extra são aqueles que já se vacinaram com a dose única da vacina da Janssen, podendo assim receber a dose extra deste imunizante, aqueles que se vacinaram até o dia 8 de dezembro ou em data anterior. O atendimento acontece a partir de 1h da tarde até às 5h da tarde em todas as unidades municipais de saúde da família, assim como nas unidades básicas de saúde, com exceção da UBS Central, onde o horário é um pouco maior, se inicia às 9h da manhã e vai até às 7h da noite. E atenção, é importante também salientar que as segundas doses dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca estão sendo aplicados exclusivamente na UBS Central, assim como também a dose de reforço da Janssen. Agora, falando um pouquinho sobre a imunização das crianças, a vacinação infantil está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, valendo apenas salientar que a UBS Central não está fazendo a aplicação dos imunizantes nas crianças. O horário para vacinação dos menores vai das 8h da manhã até ao meio-dia. E caso você ainda vá se vacinar, para tomar a primeira dose é necessário levar um documento original com foto, assim como também um comprovante de endereço. E caso seja a segunda dose, leve também consigo o seu cartão de vacinação.
Para finalizar, os menores de idade também devem estar acompanhados dos pais no momento da vacinação. E se você quiser saber mais detalhes ou alguma outra informação, basta apenas acessar o site da Prefeitura Municipal e o endereço é jacareí.sp.gov.br. Volto com você, Isabela. É isso aí, então tem vacina para todo mundo, vamos se vacinar, a terceira dose e começar a imunizar as crianças aqui da cidade. E a Câmara Municipal de Jacareí aprovou o projeto de lei que estabelece normas para a arrecadação de bens vagos. A nossa reportagem explica o que essa nova lei exige e como você deve ficar atento às novas regras sobre casas e terrenos abandonados. Uma casa vazia aparentemente não perturba ninguém, certo? Nem sempre. Os vizinhos dessa casa, localizada no bairro Didinha, região oeste de Jacareí, sabem bem a dor de cabeça que o abandono de um imóvel causa. Essa casa está abandonada há mais de 8 anos. Daniela é moradora do bairro desde que nasceu e contou pra gente que o espaço é utilizado por pessoas com dependência química. O local está em estado de degradação. Ela praticamente não tem limpeza, não tem nada. Ela já foi assaltada, os portões, eles vêm aqui e fecham, eles tiram. Né? O último episódio que nós tivemos foi de um casal morador, né? Como vocês viram na imagem, tem colchão, tem faca, tem roupa, pediam vela para os nossos vizinhos, perturbavam nós de manhã, porque eles eram usuários, a gente sabia que era usuário e morava aqui. Andava o dia inteiro para a rua e à noite se amoletava aqui dentro e a gente não podia tirar, entendeu? Várias ocorrências, BOs foram abertos no 190, denunciando aqui os indivíduos que entravam na casa. Para resolver o problema dos imóveis abandonados, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou o projeto de lei do Executivo que estabelece normas para a implementação da arrecadação de bens vagos na cidade. Um imóvel abandonado, ele é diferente do que um imóvel vago. Um imóvel vago, às vezes, fica um ano e meio para ser locado, para ser vendido. Não é desses imóveis que nós estamos falando de imóveis totalmente abandonados. E, além desse imóvel não cumprir o papel social dele, né, que é a moradia, o serviço público, ele acaba também trazendo um ônus gigantesco para a comunidade. Os vizinhos da casa abandonada no Didinha já tiveram problemas com o surgimento de ratos e escorpiões, além da concentração de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A dengue mesmo, que tem vários objetos, que cada um que passa aqui deixa os objetos, muito lixo, muito móveis quebrados, né? Então a gente tem bastante preocupação. Os vizinhos, primeiro porque às vezes quando eles estão com o uso de droga, eles podem colocar fogo na casa e atingir os nossos vizinhos, que a maior parte dos nossos vizinhos são idosos e dormem cedo. As regras são muitas e por isso é preciso ficar atento à nova legislação. A gente explica. Considera-se imóvel abandonado aquele que esteja sem manutenção, que resulte em problemas de ordem ambiental, estética, sanitária ou de segurança. E ainda quando o proprietário estiver devendo 5 anos de IPTU. Caso enquadrado nessas regras, o titular do imóvel será notificado pela Prefeitura e terá o período de 3 anos para se regularizar. A arrecadação é o extremo, é o recurso extremo, né? Para que os imóveis que estão parados há muito tempo, totalmente abandonados, eles tenham uma finalidade, que é o caso do Didinha, que é o caso da Moisés Ruston, que é uma casa de uma série de casas na cidade que tem sua titularidade já em espólio, né? Não tem mais a titularidade reconhecida, não tem proprietário, e daí acaba trazendo transtornos para a comunidade, sendo invadidos, né? Pontos de drogas, lixo, todos os problemas no entorno. A lei já foi sancionada e está em vigor. Em Jacareí, foram identificadas pela Prefeitura cerca de 10 de casas abandonadas. A Secretaria de Governo e Planejamento informou à reportagem que a casa localizada entre a Rua Isabel e a São Benedito, no Jardim Didinha, será notificada a partir da nova lei. Daniela, que corre atrás para mudar a situação do bairro onde mora desde que a casa foi abandonada, só quer mais segurança. Porque aqui a gente tem um fluxo de creche, de escolas, de mulheres que passam para ir no supermercado, de tudo que tem aqui no bairro passa por aqui. Então, às vezes, a gente fica com medo de segurança, aí tem que mobilizar a PM, tem que mobilizar, às vezes, o bombeiro para apagar fogo. Muitas vezes a gente já fez isso, entendeu? Porque eles colocam fogo, não tem noção.
Então, eu acho que essa lei vai beneficiar não só aqui meu bairro do Dindim, mas para a região geral de Jacareí. Foi uma lei muito bem vista e aprovada junto aí com o secretário. Eu fico muito feliz. E a gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara. A gente está conversando sobre os projetos de lei que serão votados amanhã na segunda sessão ordinária do ano. A gente tem também o projeto de lei do presidente, do Paulinho dos Condutores, né, que vai mudar o nome da Secretaria Legislativa da Câmara Municipal para Sala Moacir Bento Salles. É uma concessão de homenagem, né, Rodrigo? Isso, exatamente. É uma homenagem ao Moacir, que é foi um servidor efetivo aqui da Câmara, né? Ele faleceu em outubro do ano passado. Ele era o secretário-diretor da Secretaria Legislativa. O Moacir ingressou aqui na Câmara em agosto de 98, com o cargo de assistente técnico legislativo. Em 2013, o Moacir ele foi nomeado diretor e permaneceu, né, como na direção aí da Secretaria Legislativa até a data do seu falecimento, no dia 23 de outubro do ano passado. Então é uma homenagem, né, ao Moacir, que ele era bacharel em Direito, tinha também o curso superior incompleto em Engenharia Mecânica e ele deixa uma filha e uma esposa, né? Então é uma homenagem, acho que não só do autor da proposta, né, mas de todos os vereadores, os servidores também, uma homenagem a essa pessoa que dedicou com afinco aí o seu trabalho ao serviço público do município. E, Rodrigo, como que é esse processo de homenagem, né? Quem define isso é o presidente? Como que é esse processo de escrita? Então, no caso, como se trata de uma norma, uma regra que vai ser executada dentro do ambiente legislativo, quer dizer, dentro da Câmara, diz respeito apenas à Câmara Municipal, se trata de um projeto de natureza de resolução, né? Não tem a iniciativa, ela compete somente e exclusivamente aos vereadores, né? Não precisa do aval, não precisa da sanção do prefeito, que é o caso desse projeto que a gente está falando agora. Então, basta que assim que o projeto seja aprovado amanhã, né, o próprio presidente, ele faz valer essa proposta e já desde então essa sala vai passar a se chamar Moacir Bento, né, Salles Neto. E como você falou, ele foi um servidor público que, muito além de ser uma pessoa simpática, amorosa, dedicou aí anos da sua vida, né, para o poder público no geral, que afeta, por exemplo, a questão da cidade. Ser um servidor público tem também essa questão, né? Quando a gente viu as homenagens que aconteceram na sessão ordinária, o quanto ele era fiel a esse trabalho de prestar serviço para a cidade aqui de Jacareí. Sim, ele inclusive aqui na Câmara a gente tem o servidor, né, efetivo e o servidor comissionado. A gente faz todo ano aí um evento, né, assim, uma brincadeira, né, de eleger o melhor, o servidor público padrão, no caso, né? E o Moacir, ele nas vezes que foram realizadas, ele com muita brincadeira, assim, né, ele se colocava na candidatura, né, fazia a sua campanha eleitoral aí, né, buscando o voto das pessoas aqui, né, da Câmara, dos vereadores, dos servidores, enfim, para que votassem nele. E ele ganhou, ele foi eleito na primeira vez que isso foi feito, ele foi eleito, né, o servidor público padrão, na segunda também. Então, quer dizer, isso só dá isso é só uma forma, é um reconhecimento a todo um trabalho de mais de 20 anos que o Moacir fez aqui, né? Então, é uma homenagem justa, não só ao Moacir, mas aos familiares, aos amigos e a todos aqueles que o conheceram ou que também vão saber dele pelo legado do trabalho que ele deixou aqui. Com certeza, a gente já volta a conversar sobre os outros projetos. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre palestras oferecidas pelo MAV e acompanha como o crescimento de vendas de produtos gelados, como por exemplo os sorvetes, tem aumentado nessa época do ano. A gente volta daqui a pouco.
Água parada é muito bom pra mim. Nascem muitos mosquitinhos, sim, sim, sim. Sim, 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 o quê? Não, não, não vou deixar. Não! Água parada pra mosquito não. Vai, gatinho, muito bem. Pensa onde é que tem? Água parada. Vamos lá virar o pneu. Xoxuá, vira a garrafinha. Xoxuá, caixa d'água tampadinha. Tum, 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 vem ajudar. Água parada pra mosquito não vai rolar. Olha o mosquito no vasinho. Xoxuá, tira a água de lá. Xoxuá, põe areia no lugar. Chama o seu vizinho e fala pro vizinho, falar pro seu vizinho que é pro bem de todo mundo e todo mundo tem que vir ajudar. Na lata, na calha e no pneu, pensa no mosquito, não deixa a água parar. Não, não, lava, enxuga, todo mundo vem ajudar. Água parada pra mosquito não vai rolar. Se o mosquito não tiver onde criar, não nasce mosquito pra picar. Vamos lá, vamos ajudar. Água parada não vai ficar, não. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar. Vamos ajudar. Água parada não vai ficar, não. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. A gente começa com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que enviou pedido de informações ao prefeito sobre problemas decorrentes do transbordamento de água do córrego Turi, próximo à Avenida Davi Lino e à Rua Job Aires Dias. Temos também o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que cobrou da Prefeitura a instalação de lombadas e placas de trânsito para redução de velocidade na Rua das Crisandalhas, próximo ao número 194, no Parque Santo Antônio, região Sul. Por fim, temos a vereadora Maria Amélia, do PSDB, que enviou requerimento ao governador de São Paulo, João Dória, pedindo um aumento do número de vagas em consultas oftalmológicas ofertadas na rede de alta complexidade. Lembrando que mais sobre os trabalhos dos vereadores você pode conferir no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara, para falar um pouquinho sobre os projetos de lei da segunda sessão ordinária do ano. Rodrigo, a gente estava comentando um pouquinho sobre o último projeto do Paulinho dos Condutores, que foi um decreto legislativo, né? Um projeto interno, depende só da questão aqui da Câmara. Qual que é a diferença desse tipo de projeto para um projeto de lei que talvez necessite do aval do Poder Executivo? Você mesmo já na sua pergunta já está a resposta. A diferença é que não depende, um projeto de resolução não depende de autorização, de sanção ou veto do prefeito. É um projeto do vereador e a própria Câmara, no caso o próprio presidente, ele faz essa autorização, entre aspas, né, essa publicação no boletim oficial. Não precisa da sanção do prefeito. Agora, não tem um decreto de lei, projeto legislativo, projeto executivo, existem outros tipos de projetos também? Sim, exatamente, como você disse. No caso de um projeto de lei do legislativo, um projeto de lei normal, que não é um projeto de decreto, ele é aprovado, ele é fruto de uma ação do legislativo, né? Fruto de uma proposição do vereador. Esse projeto, se for aprovado, ele tem que passar pela autorização do prefeito. O prefeito pode sancionar, quer dizer, ele pode autorizar que esse projeto se torne uma lei ou não. Ele pode vetar, né? Então, se ele veta, esse projeto volta para a Câmara para que os vereadores decidam se vetam totalmente ou se eles estão de acordo com o veto do prefeito ou não, né?
E esse veto também do prefeito, ele pode ser total ao projeto de lei, falar, não, esse projeto tem que ser vetado totalmente, ou de maneira pontual. Então, ele coloca pontos no projeto, artigos, incisos que precisam ser suprimidos, precisam ser retirados. Né? Então, é um veto parcial. Mas também tudo passa também pela Câmara, volta para a Câmara para ela deliberar, decidir se aprova ou não, rejeita ou não esse veto do prefeito. E aí sim, se esse veto for rejeitado, vira um impasse, né? Porque o prefeito quer uma coisa e a Câmara quer outra. Então, aí quem decide? A Justiça, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. É um palavrão, mas quer dizer, é um projeto que quem tem que decidir é a Justiça. No caso, é o Tribunal de Justiça que vai determinar essa briga, entre aspas, no bom sentido político, né? Existe todo um processo por trás, né, Rodrigo? Às vezes a gente vem aqui e fala mais ou menos o resumo da pauta, mas ainda tem esse leve trás necessário também para a gente ter essa questão democrática. Rodrigo, a gente tem também o título de cidadania do Abner de Madureira, que é do PSDB, que era para ter sido votado na sessão passada, que foi a primeira sessão ordinária do ano, mas agora está para essa sessão, certo? Isso. Na sessão passada, o próprio autor, né, o Abner, ele retirou o projeto da ordem do dia. Então, ele ficou para essa sessão, vai ser votado nessa sessão. É uma sessão, projetos dessa natureza, como a gente estava falando de natureza de projetos, né? Projetos de concessão de título de cidadania, o regimento interno e a lei orgânica também, ela diz que projetos dessa natureza têm que ser votados de maneira secreta. O regimento interno diz isso. E tem que ter a aprovação de 2/3 do plenário, ou seja, 9 vereadores têm que ser favoráveis à concessão para o título de cidadania àquela pessoa que o autor está desejando conceder. Então, trata-se especificamente dessa questão. Como você falou, só reforçando, o projeto de resolução diz respeito apenas ao ambiente legislativo. Tudo que se refere, que se restringe ao legislativo, à Câmara Municipal, são projetos de iniciativa de resolução. Todos os demais passam pela sanção ou rejeição do prefeito. Ótimo, a gente já volta a conversar e também a fazer o convite para a sessão de amanhã. Mudando um pouquinho de assunto, foi publicado no último boletim oficial do município o contrato que previa a construção de um piscinão às margens do córrego seco. A obra é fundamental para combater as enchentes nos bairros Jardim Luiza, Jardim Marcondes, Jardim Califórnia e toda a região nas proximidades do córrego. As obras na região do córrego seco e a construção do piscinão atendem a uma demanda antiga dos moradores e é fruto de estudo e de profundo debate com as pessoas que vivem ali na área. 2 audiências públicas e 2 estudos de macrodrenagem foram realizados para trazer uma solução para quem há décadas sofre na época de chuvas. O projeto deve ser entregue no prazo contratual de 6 meses e, na sequência, será aberta a licitação para a implementação do piscinão. Então, a gente fica aí na espera. E o Museu de Antropologia, o MAV, vai oferecer palestras sobre ocupação indígena no Vale do Paraíba. Quem nos traz mais informações é o repórter Rodrigo Cabral. Bom dia, Rodrigo. Quais informações, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Para você que gosta de cultura, não pode perder essa oportunidade que está chegando, viu? O projeto Ocupação Indígena do Vale do Paraíba abriu um ciclo de palestras online. Essas palestras vão começar no dia 17, às 19 horas, com a palestra Diálogo de Saberes na Educação em Museus, Desafios e Potencialidades, com a professora e doutora Marta Marandino. A transmissão será no canal oficial do YouTube da Fundação Jacareí. E já as inscrições são gratuitas e serão feitas através do site da Prefeitura de Jacareí. Voltamos ao estúdio. E a gente volta a falar sobre a situação de enchentes aqui na cidade. Ontem, depois da edição ao vivo do Bom Dia, a Defesa Civil atualizou o registro de ocorrências após a chuva de domingo. Segundo o levantamento,
cerca de 1.500 pessoas foram atingidas, com registro de alagamentos e deslizamentos. Ao total, foram 200 chamados de diversas regiões da cidade, com registro de 80 pontos de alagamento, 20 deslizamentos, 15 quedas de muros e 15 resgates com barco efetuados por equipe do Corpo de Bombeiros. Não há registro de vítimas, mas uma família de 4 pessoas precisou ser retirada da casa, que fica ali no Jardim Pitoresco, por perigo de desabamento. Segundo a Prefeitura Municipal, a Defesa Civil segue em operação nas áreas atingidas para atualizar os números e prestar socorro. E durante os dias mais quentes de verão, a procura por alimentos frios, como suco de frutas e sorvetes, cresce significativamente. Em alguns estabelecimentos, as vendas crescem mais de 60% em comparação ao período de inverno. O aumento das temperaturas durante o verão impulsiona a venda de produtos gelados, como sucos naturais, sorvetes e açaí. Nessa loja, no centro da cidade, o cliente mesmo se serve. Como opção, são dezenas de sabores de sorvete e açaí, que durante os dias mais quentes fazem as vendas saltarem mais de 50%. No calor, o nosso aumento de venda é de 50% a 60% a mais o movimento, principalmente no final de semana e no meio de semana. No frio ou na época de chuva, a demanda cai bastante. Nessa padaria, que tem uma unidade na região central e outra na zona leste do município, o consumo de sucos naturais aumenta 100%. Já a venda de saladas de frutas cresce 80%. Na prática, assim, a gente vê que os clientes, a gente tem um aumento do consumo de sucos naturais, bebidas como água, que no inverno são bem menores, né? O consumo, apesar de ser importante o ano inteiro, mas de saladas, a gente vê que o retorno das saladas nos pratos são bem menores. A gente aqui na padaria tem alguns bolos que entram no verão. A gente tem o suco verde, tem salada de fruta. Então, sempre tem alguma opção legal. O aumento do consumo de produtos frescos traz também um alerta. Manejo e armazenamento adequado são essenciais para não desencadear doenças típicas do verão. O verão é um período de virose. A gente tem cuidado com as mãos dos manipuladores e com a manutenção dos produtos, principalmente na cadeia fria, né? São produtos que ficam em refrigeração e que sofrem o processo de cloragem. A gente clora tanto verduras quanto frutas que são consumidas com cascas. A gente toma cuidado na manipulação de recheios, não deixar recheio muito tempo em temperatura ambiente. Então, são vários cuidados que a gente tem o ano inteiro, mas no verão a gente redobra esse cuidado. Falando em calor, a família da Silvia aproveitou o clima para passear e se refrescar com um sorvetinho. Tem feito muito calor, né? Então a gente veio chupar um sorvetinho para dar uma refrescadinha, né? As meninas contam qual o sabor preferido. Flocos. Eu gosto de tomar mais sorvete no verão. Eu gosto de morango, de chocolate, creme. São os mais que eu gosto mesmo. Qualquer dia vamos tomar sorvete. Para manter as portas abertas, muitos comerciantes têm seguido de forma rigorosa os protocolos sanitários para conter o avanço da pandemia e incentivado a vacinação. A gente está para lançar entre hoje e amanhã a promoção da vacina no braço. O cliente que tomou as 2 vacinas do Covid ganha 10% de desconto na nossa pista, para atrair os clientes e para fortalecer vacina sim. Para aproveitar ainda melhor os dias quentes e ter uma alimentação equilibrada, a nutricionista nos dá algumas dicas. Em primeiro lugar, o consumo de água, né, precisa aumentar. Os sucos, é bom aumentar também, mas o suco ele vem com a vitamina, mas com um pouco menos fibra do que comer a fruta mesmo. Fruta é sempre uma ótima opção, porque tem a fibra, tem as vitaminas, tem minerais, são produtos bem naturais, né? Tudo que você lê o rótulo, que tem uma lista que você não identifica o que está escrito ali, é bom que você não consuma com tanta regularidade. Desconto criativo esse, muito legal. Se refresque e aproveite também, mas com todo cuidado ali com essa questão da pandemia. A gente volta a conversar com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação aqui da Câmara. Rodrigo, sessão então amanhã a partir das 9 horas. Exatamente. Amanhã, quarta-feira, dia 9,
de fevereiro, 9 horas, todo mundo convidado. Mais ou menos 4 projetos ali de lei para serem votados, né? Sim, a princípio 4 projetos de lei, a não ser que de última hora surja algum outro, mas a princípio não, são esses 4 projetos que vão ser deliberados. Ótimo, muito obrigado pela sua presença, Rodrigo. A gente te recebe semana que vem para conversar sobre os próximos projetos e a gente traz também todas as resoluções aqui na Câmara de Jacareí, na TV. Obrigado, Isabela, um abraço, bom dia a todos. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, YouTube e Facebook, é só pesquisar TV Câmara Jacareí. Amanhã, a partir das 9 horas, como comentado, você acompanha a segunda sessão ordinária de 2022 e o Bom Dia volta na quinta-feira. Se cuide e até mais!